Vamos juntos continuar o nosso estudo. Nós já iniciamos semana passada que o terceiro grande propósito de Deus na nossa vida é nos tornar semelhantes a Ele, resgatar aquilo, que Ele já havia feito no Jardim do Éden, que foi quebrado pelo pecado, e Deus então propõe a cada um de nós agora uma volta às origens, Então nós vamos começar a observar como que Deus faz isso na nossa vida, como que Ele traz de volta aquela semelhança, aquela imagem de Deus na nossa vida. O tema para hoje é esse que está no nosso projetor, a obra do Espírito Santo em nós para resgatar nossa imagem e semelhança de Deus. O texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizer: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, o processo que nós vamos passar como cristãos, esse processo que a Bíblia vai chamar de santificação, esse processo ele vai restaurar em nós a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. Essa santificação, ela não é possível ser feita através de obra humana. Essa santificação, ela só é possível, é só o Espírito Santo que faz dentro da gente esse processo de santificação. Então, você precisa pedir a Deus, para Deus fazer de você uma pessoa melhor. Você precisa pedir a Deus. Nós pedimos muita coisa para Deus, mas às vezes nós não pedimos que Ele nos torne semelhantes a nosso Jesus Cristo, e nós não pedimos que o Espírito Santo faça isso, porque isso nós não vamos conseguir com força própria, nós não vamos conseguir com as nossas capacitações humanas, nós só vamos conseguir, e isso é só uma obra que o Espírito, é só Ele que é capaz, que pode fazer isso por cada um de nós. Isso é obra do Espírito Santo. Nós vamos olhar aqui algumas coisas concernentes a essa ideia de que é o Espírito que vai agindo na nossa vida e que vai nos dando, ou resgatando em nós a imagem de Deus, que Deus um dia nos dera no paraíso, no Jardim do Éden. O Espírito Santo é Ele que age e é Ele que opera em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Ele que trabalha em você. Ele dá para a gente aquilo que eu vou chamar assim de desejo, Ele nos dá o desejo e ao mesmo tempo nos dá o poder para obedecê-lo. Então, Deus, através do Espírito Santo, Ele age na nossa vida. Ele nos dá desejo. Agora, por exemplo, quando você ouve a palavra de Deus dizendo assim: olha, essa santificação, ela vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você começar a pedir para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e faça de você uma pessoa melhor. Já brota um certo desejo no coração, um desejo na alma de que algo novo aconteça. É Ele que vai te dar até mesmo esse desejo. Talvez você entrou aqui hoje sem nem pensar nesse tipo de coisa, mas ao ser aludida aqui, nesse lugar, nesse momento, por intermédio do Espírito Santo de Deus, a necessidade de você se lembrar mais uma vez de que você está num processo de santificação, o Espírito Santo de Deus automaticamente acendeu a chama de novo em você, dizendo: ei, você precisa melhorar. Esse desejo que até há 20 minutos atrás você não tinha, esse desejo é obra do Espírito, que começa a falar no seu coração hoje, e talvez vai falar amanhã, talvez vai falar semana que vem, enfim, esse desejo vem do Espírito.
E o mesmo Espírito vai dar poder para você obedecer o agir, né, e o transformar na vida que o Espírito Santo tem planejado para nós. O poder do Espírito, ele se manifesta assim de várias maneiras na nossa vida. Eu gosto muito do texto, né, lá de 1 Reis, que quando a gente fala de poder do Espírito, sempre quando a gente fala de poder do Espírito, alguém atrela a algo sobrenatural, majestoso, gigantesco, algo difícil de entender, né? E a Bíblia vai falar que o Espírito, ele age do jeito que ele quer, né? A Bíblia diz assim, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, ou não estava nele, e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando a gente pensa que o Espírito vai falar com a gente, que Ele vai fazer uma obra na vida da gente, a gente sempre pensa em algo totalmente sobre-humano, em algo estrondoso, em algo assim que faz o chão tremer, que faz os raios e trovões caírem, mas isso nem sempre é desse jeito que Ele vai fazer. O Espírito Santo, ele vai usar o que for preciso, e a melhor estratégia para convencer você, para te dar desejo de santificar, para te dar o poder de se santificar. No caso da experiência de Elias, que estava num processo depressivo, diga-se de passagem, né? Estava num processo depressivo, estava enfiado numa caverna, escondido do mundo. Deus resolveu falar com ele, ou para ele, de uma maneira muito calma, bem suave. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava num processo de depressão, enfiado numa caverna, e era daquele jeito que Deus tinha que falar com uma pessoa depressiva, com muita calma, no meio de um murmúrio, de uma brisa suave. Ele ouve a voz de Deus. Então, quando você, não se esqueça, transformar você é obra do Espírito. Transformar você é o Espírito que faz, é Ele que age, é Ele que opera. É por isso que você tem que pedir para Ele fazer alguma coisa por você. Pedir para o seu Deus, para que use o Espírito Santo que está conosco aqui hoje, e que Ele produza em você, do jeito que Ele achar relevante, do jeito que Ele achar especial, não do jeito que você quer. Porque alguns de nós somos tão céticos, que se não acontecer, se o chão não tremer, a gente não acredita que Deus está no negócio. Eu nunca me esqueço, de que quando eu fui chamado para o ministério pastoral, eu voltei do evento, eu fui para Brasília, em 1993, no mês de julho, eu estava em Brasília, num Congresso Nacional de Juventude Batista do Brasil. E lá Deus me chamou para o ministério, lá Deus me chamou. E eu voltei com aquele negócio na alma, e eu comecei a partilhar com algumas pessoas que Deus havia me chamado, e que eu não entendia muito bem o que era aquilo, e nem para que era, mas eu só tinha uma certeza: Deus falou comigo, Deus me chamou. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas Deus falou com você? Você ouviu a voz de Deus? E eu disse para a pessoa assim: eu senti Deus falando comigo. Eu não preciso ouvir uma voz para entender que Deus falou comigo. Mas parece que o ser humano, ele tem aquela necessidade no fundo da alma de que alguma coisa palpável, concreta aconteça, porque se não acontecer pode não ser obra do Espírito. Sabe, é Ele que faz, Ele faz do jeito dEle. As características de Cristo, elas são produzidas em nós, não é por imitação, não, é por habitação, diz o texto que a gente está usando como base. Se Cristo habita em nós, as características desse Cristo vão aparecer na nossa vida, sim. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo
em vocês. Quando Cristo está no ser humano, as características de Cristo aparecem. Quando Ele não está, as características não aparecem. É por isso que você tem que pedir para o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, para que Ele transforme a sua vida. É por isso que você tem que fazer agora um outro detalhe muito importante, que é dar vazão, dar autorização ao Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você, para que Ele faça. Porque muitos de nós não damos margem para Deus. Nós não damos margem para Deus agir na nossa vida. Nós nem sequer oramos para que Deus transforme a nossa vida. Nós pedimos para Deus aumentar o nosso salário. Nós pedimos para Deus nos dar um carro melhor. Nós pedimos para Deus nos dar um filho. Nós pedimos para que não aconteça um assalto na nossa casa. Nós pedimos 1 milhão de coisas para Deus, mas nós não pedimos para que Deus transforme a nossa vida, para que nós sejamos cristãos melhores, para que seja resgatada em nós a imagem e a semelhança perdida do jardim do Éden. A principal maneira de Deus, de Cristo, a fazer as coisas em nós é através das nossas escolhas. Nós vamos escolher. Se o Espírito vai agir, Ele vai agir. E vai agir como? Através das nossas escolhas. Aquilo que você escolhe diz respeito àquilo que você é. Vai ficar meio que evidente. Segunda coisa aqui que eu acho importante a gente pensar: nós devemos cooperar com o Espírito, ou com o agir do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos cooperar com o trabalho do Espírito. Eu não posso me esquecer que é Ele quem faz, é Ele quem faz, não vem de mim. O start inicial desse negócio, ou o poder para executar isso, não vem de mim, mas eu tenho uma parcela de contribuição nesse negócio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Observe aí que a gente tem no texto, ou pelo menos na ideia aqui do trabalho até agora, eu disse que o Espírito Santo ele nos dá o desejo e nos dá o poder. Mas entre o desejo e o poder tem uma conexão. E para facilitar a tua compreensão da coisa aqui, eu vou trazer uma figura para você entender bem como que a coisa funciona, como é que você colabora, como é que você faz a coisa acontecer, como é que você liga o desejo ao poder. Deus, através do Espírito, Ele traz o desejo no seu coração, e Ele também te dá o poder para você ser melhor. Então eu tenho aqui um eletrodoméstico, que eu vou colocar aqui que o eletrodoméstico é o desejo, e o poder é a tomada. Eu posso ter um eletrodoméstico em casa, e eu posso ter também várias tomadas em casa. Aquilo vai me proporcionar a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Mas eu vou perguntar para você: só desejo e só poder, à luz do que você está enxergando, vai resolver o seu problema? O que está faltando aqui? Conectividade. Sem obediência, mesmo que você tenha do Espírito o desejo, mesmo que você tenha do Espírito todo o poder para melhorar, para ser transformado, se não houver da sua parte, aí vem a sua colaboração. Se não houver da sua parte a obediência, você vai ter duas coisas magníficas da mão, mas aquilo não vai resolver a sua vida. Eu espero que essa ilustração ela faça com que você perceba que você já tem dentro de você coisas que o Espírito já lhe proporcionou. O Espírito está, a Bíblia não diz que o Espírito habita dentro do crente. A Bíblia não diz que o Espírito nos convence
que é Ele que convence a gente de que nós temos que melhorar. Então isso você já tem, querido. Você já tem convencimento, desejo, e você já tem todo o poder de Deus está ali, à sua mercê. Mas por que os crentes não são crentes melhores? Por que os crentes não são crentes que fazem o mundo ao seu redor mudar? Por causa simplesmente da falta de conectividade entre o desejo e o poder que nós já temos dentro de nós, que se chama obediência. Como é que eu colaboro com o agir e o trabalhar do Espírito Santo na minha vida? Obedecendo. Eu preciso obedecer. A obediência, ela libera, ela faz fluir, se é que eu posso assim dizer, o poder de Deus para transformar a minha vida e a coisa acontecer de verdade. Ele libera e flui mesmo, sem o cabo de energia elétrica conectado à tomada e sendo elo de ligação entre o aparelho ali, nada vai acontecer. Com você não é nada diferente. Se não houver obediência, nada de novo vai acontecer. Por isso, a ideia aqui é: faça aquilo que Deus pede para que você faça. Se Deus pede para você, faz isso, haja com coragem, mesmo se você se sentir com medo, mesmo se você se sentir fraco, mesmo se você se sentir incapaz, mesmo se você olhar para você e você falar assim: parece que está faltando alguma coisa em mim, faça. Eu trago aqui agora um exemplo do Velho Testamento que é muito fácil de entender, irmãos, muito fácil de entender. Josué, no capítulo 3, os versículos 13 até o 17. Olha só, é uma ilustração maravilhosa desta ideia de como você pode colaborar com Deus para que o Senhor faça a obra na sua vida. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Aí tem um parênteses aqui, que coisa bem interessante, tem um parênteses na Bíblia, dizendo assim, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Está fazendo uma menção clara aqui que o Rio Jordão, ele não está no seu nível normal nesse momento. O Rio Jordão, ele está transbordante nesse momento, está furioso, tá? E aí vem o texto dizendo assim: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou seja, o mar morto, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Esse foi um milagre similar que Deus fez para aquela outra geração que só tinha ouvido falar que os seus pais, avós, bisavós haviam passado o Mar Vermelho a pé. Eles tinham para uns devia ser mito, para outros devia ser um dogma do povo, para outros devia ser uma história do vovô, para outros sei lá o que era. Outros talvez acreditavam piamente de que realmente o meu avô atravessou o mar, esse mar que eu vejo de vez em quando aqui, ele atravessou a pé, ele disse.
Esse momento da história foi um momento quando Deus quis mostrar para aquela nova geração: olha, eu fiz e eu faço de novo. E ele fez no pior tempo do Jordão, no tempo da colheita, onde certamente ele estava transbordando. E aquele povo teve uma experiência similar ao povo anterior. Mas o que chama atenção no texto é que nada aconteceu, irmãos, enquanto os sacerdotes não molharam os pés. Nada aconteceu enquanto os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor não colocaram o pé no rio. São detalhes que fogem quando a gente faz uma leitura rápida, mas é uma grande lição aqui. E isso é uma lição para mim e para você. Se você quer que aconteça grandes coisas na sua vida pessoal, Deus também quer. E Ele espera que você tome algumas atitudes. Ele espera ver o seu pé na água, porque foi assim que a coisa começou. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu quando o pé do sacerdote toca na água. Isso para mim e para você tem um significado muito grande, irmãos. Então, molhe o seu pé para que você enxergue Deus agindo. Mas saiba, Deus não vai agir um segundo antes de ver o seu pé molhado. Ele não vai agir. É por isso que o tópico que eu estou passando para você aqui é como você deve colaborar com o Espírito para que Ele, que te dá o desejo e te dá o poder, faça com que haja uma conectividade entre desejo e poder e a coisa funcione. A Bíblia diz: molhe o seu pé na água e você verá o que Deus é capaz de fazer. O grande problema é que na maioria das vezes a gente quer que Deus faça as coisas na nossa vida, mas a gente fica meio de lado, esperando que a coisa aconteça. Se esse povo aqui ficasse parado na frente do Jordão e falado assim: vamos aguardar Deus fazer alguma coisa, eles não iam ver nada. Mas a arca do Senhor, que era para eles, no contexto teológico deles, a certeza da presença de Deus na vida deles, era quando ela, através dos sacerdotes que carregavam, quando o sacerdote colocou o pé na água, tudo mudou e um milagre aconteceu. Na Bíblia, irmãos, crescimento espiritual é ilustrado através de várias coisas. E crescimento espiritual na Bíblia, uma das ilustrações é a semente. Uma das comparações acerca de crescimento é a semente. Mas a semente, como qualquer semente, ela precisa de uma mão que cuide. Você tem que ir lá e você tem que plantar, você tem que regar, você tem que tirar a erva daninha. Crescimento espiritual na Bíblia figurativamente está ligado à ideia de semente, mas não é só semente, está ligado também à ideia de edificações, de construções. Construções, elas não aparecem de um dia para o outro. Construções, elas não aparecem num passe de mágica. Construções são o resultado, irmãos, de muito esforço, muito planejamento, muito trabalho. A Bíblia relaciona crescimento espiritual com semente e com construção, com edificações. Mas ela também ilustra com a ideia de criança. A Bíblia também faz isso. E criança também não cresce se não tiver quem cuida. Hoje, para a nossa miséria como ser humano, eu vi no jornal, no jornal bem cedinho lá, o primeiro jornal eu não lembro o nome do jornal, mas eu vi uma criança síria de 3 anos, desse tamanho,
que morreu. Morreu porque não tinha comida, morreu porque não tinha cuidado, morreu porque não tinha quem oferecer alguma coisa para ela, porque não tem nada. A Bíblia diz que crescimento espiritual tem a ver com criança, e se você não cuida de uma criança, a criança morre. Crescimento espiritual na sua vida depende de você se esforçar, depende de você se nutrir mesmo, espiritualmente, irmãos. A gente precisa disso. A nossa salvação, e a gente aprendeu muito bem esses dias atrás aí, que a nossa salvação é de graça, porque é pela graça, né? Eu não preciso pagar, eu não preciso comprar, eu não preciso fazer um procedimento comercial com Deus na minha salvação, mas crescimento espiritual requer muito esforço. É por isso que a gente tem tanto na igreja crentes raquíticos, crentes que são parecidos com essa criança que eu vi hoje na televisão, de 3 anos, e que não passava disso aqui, 3 anos de idade, seca, e morreu. É por isso que dentro da igreja nós temos muitos crentes raquíticos, anões na fé, que param de crescer num determinado momento. Muitos crentes que apenas têm uma vida espiritual, mas eles nunca tiveram crescimento espiritual. Por quê? Porque não se esforçaram para isso. Porque entenderam mal a graça da salvação. Entenderam mal. Transformaram a graça numa desgraça para ele mesmo. Porque ganhou a salvação de graça e acha que o crescimento espiritual também vai vir de graça. Não vai vir. Não confunda isso. Não cometa essa insanidade, porque não é desse jeito que a coisa acontece. O seu crescimento espiritual vai requerer de você muito esforço. Não é à toa que a Bíblia faz uma lista, pelo menos 8 vezes no Novo Testamento, vai aparecer a ideia de que nós precisamos nos esforçar para que haja crescimento na nossa vida. Então, embora eu esteja falando para você aqui, é o Espírito Santo que age em nós, eu também tenho que dizer, você tem uma parcela de contribuição significativa nesse processo. Não pense que a coisa vai acontecer ao acaso, só porque agora você é um cristão. Tem um monte de crente iludido com isso. Um monte. Talvez você seja um deles. Talvez você vai pensar, ou está pensando, que você vai aprender a responder os questionamentos das outras pessoas com a Bíblia na ponta da língua, mas você não lê a Bíblia. E você pensa assim, não, um dia Deus vai me dar a graça de que as pessoas vão falar comigo e ter lá as suas dúvidas, e eu vou citar a palavra para elas, mas você não lê a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia é um negócio meio difícil de engolir. Difícil de engolir. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que a maioria de nós não lê a Bíblia. A maioria de nós não lê a Bíblia. Nós estamos aguardando que algo sobrenatural aconteça. Não há da nossa parte nenhum esforço. Não há. Olha só, eu não quero pegar no pé de vocês, mas eu vou pegar. Agora há pouco nós estávamos aqui em oração, cada um do seu grupo, tal. O que acontece? Terminou o seu grupo de oração, você tinha uma baita de uma oportunidade de ficar mais tempo falando com Deus, porque você não teve tempo o dia inteiro para falar com Deus. Você não teve tempo. Você teve tempo para falar com as pessoas no trabalho, você teve tempo para falar o que você quis, mas você não teve tempo para falar com Deus. Aí você vem para a igreja, você senta aqui, o pastor te dá a oportunidade de você gastar um tempo, investir um tempo em oração. Terminou o seu grupo, terminou as 4 orações, o que você foi fazer? Ao invés de
continuar com a cabeça baixa, orando, pedindo pela sua vida, pedindo pela sua igreja, pedindo pelos infinitos pedidos que nós temos aqui, o que você foi fazer? Você foi conversar com o outro. E você conversou tão alto que você fez com que eu não conseguisse escutar a Lígia orando, e eu não tinha como falar amém para a oração da Lígia, porque você estava falando alto demais. Nós perdemos isso no meio do caminho. Perdemos isso. Nós não nos esforçamos nem no tempo no tempo e no lugar aonde nós temos a oportunidade para fazermos. Nós estamos desfocados, irmãos. Nós temos que admitir isso, que nós estamos desfocados. E se nós que estamos aqui, se vocês que são um grupo seleto, porque para mim vocês são um grupo seleto, eu tenho que dizer para você, você é um grupo seleto para mim, porque você é o cara que vem na igreja na quarta-feira. Se nós, que eu acredito, que somos os mais espirituais que tem aqui dentro, se nós ainda estamos desfocados, pobre da igreja do Senhor, pobre da Quinta Igreja Batista de Araçatuba. Nós precisamos pensar um pouquinho nisso e nos esforçarmos um pouco mais. Quero terminar dizendo o que nós devemos fazer para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. O que? Efésios capítulo 4, versículos 22 até o 24. Se nós esfacelarmos o texto, você vai encontrar comigo as 3 coisas que o apóstolo Paulo sugere que nós façamos. As 3 coisas. O apóstolo Paulo diz no primeiro versículo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A primeira ideia que o apóstolo Paulo traz aqui é: abandone a sua maneira antiga de agir. Abandone. Olhe para isso e fale: olha, eu não quero mais isso, não quero mais assim, não tem mais, isso não serve para mim. O apóstolo Paulo traz então, num primeiro momento, a ideia: se você quer de fato se tornar semelhante a Cristo, tire a roupa do velho homem. Daí ele vai falar de que nós devemos nos revestir, colocar uma outra roupa, uma outra roupagem. Mas antes de falar nisso, o texto vai continuar dizendo assim, vou ler de novo para dar sequência e ficar fácil de entender. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Ninguém se reveste, que é o próximo ponto, se não pensar. É por isso que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui: olha, mude a sua forma de pensar. Porque você é o que você pensa. Você faz o que você pensa. Você age o que você pensa. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você qualquer coisa que você empreende, primeiro foi na sua cabeça. Eu não dou um passo sequer para a esquerda ou para a direita sem pensar: agora eu vou dar um passo à esquerda, agora eu vou dar um passo à direita. Por isso o apóstolo Paulo diz para a gente assim: olha, comece a mudar a sua mente. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Tire a roupa do velho homem, mude o jeito de pensar, né? E ser renovado aí no modo de pensar, a palavra grega traduzida aí para nós é metamorfoses. Metamorfoses. A maneira mais simples de nós entendermos o que é uma metamorfose é quando a gente olha para a metamorfose da borboleta. É a maneira mais simples de entender. Quando você passa por uma metamorfose, é isso que acontece com você. De uma lagarta, você vira uma borboleta linda e magnífica. Quando o apóstolo Paulo escreve lá: olha, vocês precisam metamorfoses. Vocês precisam uma mudança que vem na mente de vocês. Essa mudança vai operacionalizar algo que você nem imagina que pode acontecer. Porque eu fico imaginando uma pobre lagarta, que ainda é lagarta,
Eu imagino que esse serzinho ele não tem ideia do que um dia vai acontecer com ele e naquilo que ele vai se transformar. E isso aí tem muito a ver com santificação. Metamorfose, mudança. E a última coisa que o apóstolo vai dizer para a gente: e a revestir-se do novo homem, criado para quê? Para ser semelhante a Deus. Olha o nosso tema aqui, irmão. Olha o nosso tema central aqui. Você foi criado para ser a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Olha aí, o apóstolo Paulo fala: vista-se de novo, troque a roupa, revista-se de um novo homem, que este novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, se você fizer o link, você vai entender que o apóstolo Paulo só está querendo ensinar aquela igreja, a igreja de Éfeso, a mudar a maneira de pensar, jogar a roupa velha fora, colocar uma roupagem nova, porque assim você vai parecer com Jesus. Assim você vai ter a imagem do Cristo na sua vida. E isso é uma obra de parceria sua com o Espírito Santo. Tem coisas que você vai fazer, vai conseguir fazer, tem coisas que você não consegue realizar se ele não agir. Por isso, tenha discernimento espiritual e saiba distinguir o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Dobre o seu joelho e peça: Senhor, faz isso. E não é no outro, irmão. Não é no outro, é em você, tá? É em você. A metamorfose tem que acontecer na sua vida. A imagem e semelhança de Cristo tem que ser resgatada na sua vida. Então é você pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que habita em você, para que transforme você em uma pessoa parecida com Cristo. É isso. Aquilo que dá para você fazer sozinho, você faz. Aquilo que não dá, pede ajuda. Porque Ele tem interesse em fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus. Que Deus nos abençoe e que você possa fazer isso, fazer aquilo que está ao seu alcance. Que Deus nos dê a graça. Nós vamos orar mais uma vez e vamos encerrar o nosso culto dessa noite, pedindo graça de Deus na nossa vida e que Ele nos ajude.